Então, para a gente entender com clareza como é que os cistos e tumores odontogênicos se desenvolvem ou eles acontecem, nós precisamos lembrar lá da embriogênese dentária, porque é a partir das fases da formação dos dentes que esses cistos e tumores vão fazer o seu desenvolvimento. Eles vão lembrar de fases da formação dos dentes. E aí, puxando lá a embriologia dentária, lá no início da faculdade, nós temos representado aqui a área da papila dentária, que é o conjuntivo frouxo, que vai dar origem à polpa. Depois, essa linha aqui é a camada de odontoblastos. Aí você tem aqui os ameloblastos, e essas mais baixas, mais cúbicas, são os pré-ameloblastos, e essas cilíndricas altas aqui são já os ameloblastos, aqui representando que eles já estão secretando esmalte e os odontoblastos já estão secretando dentina. Depois você tem aqui o epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado e epitélio externo do órgão do esmalte. Então, tudo isso é o germe dentário. E ainda tem aquela outra parte mais inferior que depois vai ser a bainha epitelial que vai dar origem à formação da raiz. Acontece que esses tecidos eles se relacionam um tecido com o outro, de maneira que para que você tenha a diferenciação dos odontoblastos, é preciso que os ameloblastos sinalizem essa diferenciação. Isso gasta tempo, isso gasta energia. É preciso produzir mediador químico que vá conversar com a outra célula e como que explicasse para ela que é necessário essa diferenciação. Aí, os odontoblastos começam a secretar dentina. Isso é o sinal, a presença de dentina, para que os ameloblastos, então, comecem a produzir esmalte. A gente não pode ter esmalte sem ter apoio de dentina. E assim vai sucessivamente, até que você tem todos os tecidos em processo de formação e todos esses tecidos fazendo induções recíprocas. É isso que se chama teoria da indução. Essa indução recíproca que acontece entre os tecidos durante a formação do dente. O que isso tem a ver com cistos e tumores odontogênicos? Bom, os cistos e os tumores odontogênicos, principalmente os tumores odontogênicos, eles vão copiar fases dessa embriogênese dentária. Alguns tumores vão lembrar bem pouca coisa, a memória deles vai ser muito curta, vão lembrar só lá das fases iniciais. Mas em outras circunstâncias, você vai ter tumores que vão lembrar muitas fases da embriogênese dentária, como por exemplo o odontoma, que é o mais especializado deles, ele lembra de tudo. E isso, então, vai refletir diretamente no comportamento biológico do tumor. Quanto mais fases o tumor lembra, quanto mais fases da formação dos dentes ele copiar, mais energia ele gasta nessa indução recíproca dos tecidos, mais diferenciado ele vai ser. A consequência disso é que você tem, então, agora um impacto no comportamento biológico dele, do ponto de vista de crescimento e agressividade. Quanto mais ele gastar energia se diferenciando e produzindo outros tecidos e fazendo essa indução recíproca dos tecidos, menos tempo e potencial biológico vai sobrar para ele crescer. Então, vê bem, pega o odontoma que lembra de tudo isso, gasta energia de monte nessa indução recíproca, produz esmalte, produz dentina, produz cimento, produz polpa e ele se esgota. Ele se exaure do ponto de vista biológico e ele não consegue continuar crescendo, ele não consegue crescer mais do que aquele tamanho que normalmente nós surpreendemos ele quando ele já concluiu a formação das estruturas mineralizadas. Por outro lado, você pega um cara que lembra lá do início só, lembra só dessa indução do pré-ameloblasto. Porque depois que você tem essa formação ali, essa indução dos ameloblastos, é preciso que haja a indução do tecido da papila dentária para que fique um conjuntivo frouxo. E isso é um passo muito importante na embriogênese dentária. E quando isso não acontece, ou melhor, se o tumor não lembra dessa fase, você tem a formação do ameloblastoma. Então, que lembra assim só lá da fase inicial da embriogênese, que é essa diferenciação dos pré-ameloblastos, e o resultado disso é que você tem um tumor agressivo, de crescimento infiltrativo, que não forma cápsula. Se ele dá um passo a mais, só um passo a mais nesse mecanismo de diferenciação, e essas células que lembram os ameloblastos induzem essa diferenciação da papila, você tem o fibroma ameloblástico, você troca de tumor.
e troca o comportamento biológico do tumor também. Fibroma ameloblástico não tem crescimento infiltrativo e tem cápsula. Qual é o impacto para o paciente? Total. É a diferença. Esse sutil momento lá da lembrança da célula, da memória celular, lá na fase da indução do tumor, representa entre uma cirurgia agressiva com ressecção de parte do osso, da mandíbula, da maxila, para uma cirurgia conservadora, onde você vai remover só a lesão. E é por isso que se diz, então, que uma boa interpretação de lâminas de tumores odontogênicos, ela deve ser feita por um patologista que tem experiência na embriogênese dentária. Então, em linhas gerais, um patologista dentista ele é muito mais confiável para o diagnóstico diferencial dos cistos e tumores odontogênicos, justamente porque conhece todo esse processo da embriogênese dentária. E às vezes, então, essa diferença tão sutil tem uma repercussão muito grande na maneira como você vai tratar o paciente e, por consequência, na mutilação que esse paciente vai sofrer como consequência do tratamento do tumor. É claro que isso demanda tempo, como a gente descreveu, né? O tumor vai gastar o potencial dele e isso demanda tempo. Quanto mais diferenciado ele for, menos ele vai crescer, porque isso é uma coisa relativamente óbvia da gente entender, e porque sobra mais potencial só para o crescimento e não para diferenciação, né? É mais ou menos, dá para fazer analogia com a gente, né? Você estuda muito, fica te diferenciando, vai fazer pós, vai fazer residência, não sei o que, e não tem filho, né? Isso vai aparecer só depois, salvo raras exceções, porque tu está focado em outras coisas. E aí, quando tu não está focado só na diferenciação, sobra mais tempo para você reproduzir e aí fazer famílias maiores como era antigamente. Então, a lógica é muito parecida com a analogia da nossa vida. Aproveitando, para eu não esquecer de dizer isso depois, quando for falar do fibroma ameloblástico, o fibroma ameloblástico é uma lesão que, do ponto de vista clínico e por imagens, ele é muito parecido com o ameloblastoma, mas ele tende a acontecer em pacientes mais jovens, em adolescentes, inclusive. Portanto, se vocês fizerem uma biópsia de uma lesão que é parecida do ponto de vista clínico e por imagens com o ameloblastoma, um paciente de 12, 13, 14, 15, 16 anos, e o laudo for de ameloblastoma, desconfiem desse laudo, porque provavelmente trata-se de um fibroma ameloblástico. É raro você ter ameloblastomas em pacientes tão jovens assim, e é mais comum você ter fibroma ameloblástico. Então, nessas circunstâncias, uma revisão de lâmina, olhos mais experientes para os tumores odontogênicos é importante, porque isso impacta diretamente na escolha do porte da cirurgia que vocês vão fazer no paciente de vocês. Tá? Então, assim, havendo algum tipo de estímulo sobre essa célula, esses remanescentes da embriogênese dentária, aí há muitos caminhos a seguir. As células vão ter uma memória celular muito rica e, dependendo do quanto ela lembrar, nós vamos ter o aparecimento dos diferentes tumores. Também é importante a gente perceber que a face, a cabeça e o pescoço, o complexo maxilofacial, ela é um campo minado de remanescentes da embriogênese dentária. Então não há razão também assim, para muita surpresa quando você se vê frente a um cisto ou um tumor odontogênico, porque há muitas fontes para você originar essas lesões. A primeira delas, se a gente fosse fazer uma ordem, mas sei lá, os restos epiteliais de malacias, que estão em todo o ligamento periodontal, são muito abundantes. Os restos epiteliais de Seres, que são os remanescentes da lâmina dentária, a própria mucosa bucal e o folículo pericoronário, que é um tecido muito rico em memória da formação desses tumores. Então, veja bem, aqui embaixo você tem a papila dentária, aqui você tem o retículo estrelado, epitélio interno do órgão do esmalte, camada de ameloblastos, epitélio externo, camada de odontoblastos aqui, e aqui vai se formar a bainha epitelial para ter a formação da raiz. Depois que essa coroa está formada, todos esses tecidos aqui, eles colabam, eles se unem. Então você vai ter camada de ameloblastos, epitélio externo, epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado, e vai formar uma estrutura chamada de epitélio reduzido do órgão do esmalte. Você pega esse epitélio reduzido do órgão do esmalte e bota nele uma camada de tecido conjuntivo fibroso, você tem o folículo pericoronário. Então, o folículo pericoronário, ele guarda toda essa memória embriológica aqui da formação dos dentes. E talvez seja essa a grande indicação de remoção de dentes inclusos. Na verdade, a gente não está muito preocupado com o dente em si, porque a origem de cistos ou tumores odontogênicos que o dente incluso pode promover, ela está relacionada, ligada, dependente
do folículo pericoronário. Da mesma forma que um outro problema aí que não tem a ver com cistos e tumores odontogênicos é a reabsorção do dente vizinho, e essa reabsorção do dente vizinho ou dente incluso, ela também está relacionada ao folículo pericoronário. Então a bomba relógio ali, a encrenca da história, é o folículo. E por isso um cuidado muito importante de se ter é quando fazer a remoção do dente incluso, fazer também a remoção do folículo pericoronário, porque ele que é o tecido com potencial embrionário de diferenciação. Então não pode deixar ele para trás, tem que tirar. Nós, há pouco fizemos essa lista já dos remanescentes da embriogênese dentária, mucosa bucal, o folículo, os restos epiteliais de Malassez e os restos epiteliais de Serres, que são os remanescentes da lâmina dentária. Os de Malassez são os remanescentes da bainha epitelial, antigamente chamava isso de bainha de Hertwig, que é a estrutura que formou a raiz do dente. Então, sim, é um campo minado, tem muitas fontes. Num determinado momento, uma dessas fontes sofre algum tipo de estímulo que a gente não consegue determinar ainda, e aí você vai ter a ocorrência do cisto ou tumor odontogênico. Vamos começar pelos cistos, e um ponto fundamental é a gente definir o que é cisto. É uma cavidade patológica revestida total ou parcialmente por epitélio. Principalmente é um conceito que se aplica principalmente ao cisto dentígeno. Uma das paredes, dessa cavidade cística vai ser a coroa do dente. Você não vai ter epitélio atapetando toda a cavidade cística. Isso não é necessário. De tempos em tempos, a Organização Mundial da Saúde publica uma classificação para cistos e tumores odontogênicos. Isso começou no início da década de 1970. Saíram até agora 4 classificações apenas. Eu vejo que isso é algo bem consistente. Em 2017, saiu uma revisão da 4ª classificação, nesse artigo que está citado aqui. Houve algumas mudanças. Na classificação anterior, o ceratocisto odontogênico tinha sido passado para o grupo dos tumores, e de lá para cá não houve evidência que sustentasse que o ceratocisto, e que então tinha mudado de nome, inclusive, estava sendo chamado de tumor odontogênico ceratocístico, permanecesse como um tumor. Então ele foi trazido de volta aqui para o grupo dos cistos odontogênicos. Então, o primeiro deles é o cisto dentígeno, também chamado de folicular, que é o mais comum. É o que quer, e dentígeno quer dizer contendo dentes, então obrigatoriamente tem que ter um dente envolvido. Se vocês fazem a remoção de um cisto qualquer que não tinha dente, um cisto apical, um cisto residual, e no laudo vem o diagnóstico como cisto dentígeno, está errado, é conceitual. Tem que ter um dente associado. Ceratocisto odontogênico, cisto periodontal lateral e botrioide, que é uma variação. Esse botrioide parece um cachinho de uva, por isso esse nome. Cisto gengival, glandular odontogênico calcificante, que é o chamado cisto de Gorlin. Esse nome ainda é muito utilizado no cisto de Gorlin. Cisto odontogênico ortoceratinizado. E esse cisto do ducto nasopalatino, alguns autores, e aí então independente da Organização Mundial da Saúde, classificam ele como um cisto fissural, porque ele está numa zona de fusão dos processos maxilofaciais que formam a face. Então, bem no trajeto do ducto nasopalatino. Quando você tem ele mais anteriormente, você chama ele de cisto da papila incisiva. Então, o cisto da papila incisiva é um cisto nasopalatino que está acontecendo mais perto da boca. Então, a respeito do cisto dentígeno, nós já sabemos que ele precisa ter dentes. E veja bem, é preciso que exista, então, um acúmulo de líquido entre o folículo pericoronário e a coroa de um dente incluso. Se nós quisermos descrever o cisto dentígeno de outra forma, nós podemos dizer que ele corresponde à degeneração cística do folículo pericoronário. Normalmente esse é um estímulo inflamatório, porque esse é um tecido que está muito perto da boca, nem sempre, né? Mas pode ser na maioria das vezes. E aí você tem aquele mecanismo da patogenia da cavidade cística acontecendo aqui. E como é esse mecanismo? Você tem a superfície de epitélio que está em contato com o dente. Células epiteliais começam a descamar de uma forma mais abundante porque elas foram estimuladas e esse epitélio passa a proliferar. Só que o epitélio descama nas superfícies e aí essa célula vai embora. Quando é dentro da boca, ela se perde na saliva. Mas aqui ela vai ficando aprisionada. Entre aquele epitélio reduzido do órgão do esmalte que nós comentamos, que agora foi estimulado e está proliferando,
e a coroa dentária. Acontece que quando a célula epitelial descama, ela está em processo de necrose. E aí descama uma, duas, três, quatro, cinco, você vai ter muitas células epiteliais ali, numa fase de degeneração, numa fase de necrose, gerando um meio muito concentrado de proteínas. Quando você tem um meio muito concentrado de proteínas, o organismo dilui esse meio. Ele passa líquido do meio, quer dizer, do meio menos concentrado para o meio onde está mais concentrado para equilibrar as concentrações. Vocês já ouviram falar nisso? Chama osmose. A gente aprendeu isso lá na oitava série, né? Caiu no vestibular, um conceito bem simples. Então você tem do meio menos concentrado para diluir o meio mais concentrado. Por isso que ninguém aprende por osmose, que é sempre do menos para o mais. Aí você começa a acumular líquido ali, esse líquido vai exercer pressão nas paredes da cavidade e estimula a crescer mais ainda. Mais célula descama. E isso forma um ciclo. E aí o cisto vai crescer sempre, vai crescer sempre. Que velocidade? Isso vai crescer devagar, isso demora. Cistos têm um crescimento lento, todo esse processo. E ainda mais numa circunstância como essa de um cisto dentígeno, que normalmente você tem tecido ósseo em todo o entorno aqui, e esse tecido ósseo vai ter que ser reabsorvido também, para dar espaço para o crescimento dessa cavidade. Mas um detalhe importantíssimo do ponto de vista clínico é que o cisto dentígeno, ele expande corticais. Ele dá aumento de volume quando ele está crescendo. Isso é um dado importante para o diagnóstico diferencial, por exemplo, com o ceratocisto que não expande cortical. Muito bem, isso que a gente descreveu se chama patogenia da cavidade cística. Todos os cistos vão crescer obedecendo esse mesmo mecanismo. Não importa onde seja esse cisto. O mecanismo de crescimento ele vai se repetir, vai ser sempre esse. Bom, e aqui você vê então a imagem de um dente incluso com uma área radiolúcida associada aqui. E vê bem, isso não tem que ser uma área central à coroa de maneira nenhuma, é onde estava o folículo. O que acaba acontecendo é que normalmente ele respeita aqui o limite amelo-sementário, porque essa área onde o folículo prende no dente é sempre uma área de inserção muito firme. Se você não tiver o respeito a esse limite amelo-sementário, se essa área radiolúcida se estender por mais do que o limite amelo-sementário, aí sua lista de diagnósticos diferenciais aumentou. Você tem que incluir aí todos os cistos e tumores odontogênicos, que pode ser qualquer coisa. Não que não possa ser aqui, a grande possibilidade é que seja realmente cisto dentígeno. Aqui, crescimento em direção ao ramo. A radiografia oclusal, você percebe aqui a expansão de cortical. A conibinha é excelente para exames por imagem. E um detalhe importante é que quando você faz a remoção cirúrgica aqui e manda esse material para exame patológico, você já sabe que o folículo pericoronário tem aqui o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então, de qualquer maneira, o patologista ele vai ver epitélio presente ali, porque o folículo tem epitélio. E às vezes é difícil saber, microscopicamente, em técnicas convencionais, se esse epitélio está crescendo ou não. Por isso, a informação do cirurgião é muito importante. O cirurgião informar que ele percebeu cavidade aqui, que existia um espaço entre o folículo e a coroa do dente. O que torna, assim, quase que cirúrgico o diagnóstico de cisto dentígeno. É, quase que cirúrgico. Mas acontece que você também precisa diferenciar das outras lesões odontogênicas. E aí não é o critério cirúrgico que vai te dar isso. O critério cirúrgico vai te dar a diferenciação de um folículo pericoronário do cisto dentígeno. Então, os terceiros molares inferiores são os dentes que mais comumente estão associados com cisto dentígeno, mas ele pode acontecer relacionado a qualquer dente incluso, inclusive dentes supranumerários. Essa menina ela vinha sendo tratada há 6 meses pelo seu dentista clínico, ela tem 12 anos, e ele fez uma radiografia periapical, concluiu que o problema era dentário e extraiu o 47 de uma menina de 12 anos. E o quadro não melhorava nunca. Passaram-se 6 meses e ele insistindo na conduta terapêutica. O erro não está em errar. O erro está em insistir na conduta que não dá resultado. Por que você escolhe uma forma de tratamento, ela não dá o resultado que você espera no prazo de 1 a 2 semanas, e você insiste nela, esperando que o resultado vá mudar. Não tem lógica, mas foi isso que aconteceu. E você percebe aqui aumente o volume, que já é a lesão que está acontecendo aqui. Então aqui você vê a radiografia panorâmica com uma extensa área de destruição óssea,
e a coroa de um dente incluso associado aqui. Você pode pensar em cisto dentígeno aqui, você deve pensar em cisto dentígeno, você tem que pensar em toda a lista de cistos e tumores odontogênicos que você conhece. E mais coisas ainda. Porque quando você tem uma imagem desse tamanho, com essa destruição óssea, com a coroa de um dente nadando dentro da lesão, não tem como você pressupor frente a qual lesão você está. A conduta, no caso aqui, é primeiro uma biópsia parcial, só uma biópsia parcial, e depois que você tiver o diagnóstico conclusivo, aí você planeja o tratamento. Então, talvez, se nós tivéssemos que escolher a principal mensagem da aula de hoje, a gente já trabalhou dois conceitos muito importantes, que é a teoria da indução e a patogenia da cavidade cística. Mas do ponto de vista prático, uma recomendação extremamente importante que tem que ser seguida é: suspeitou de cistos e tumores odontogênicos, biópsia prévia sempre, para não errar a cirurgia depois. Então se fez uma biópsia parcial, se fez um retalho aqui angular, semelhante ao retalho para remoção de dentes inclusos, a gente nem foi lá naquele dente, aquele dente continuou lá onde ele estava, separamos a mucosa da cápsula e removemos alguns fragmentos, foram pequenos inclusive. Na incisão já drenou uma quantidade muito grande de líquido citrino, o que não serve para fator de diagnóstico de maneira nenhuma, o meloblastoma sofre degeneração cística também. E aqui então está o aspecto microscópico daquele caso ali. Vocês veem aqui o epitélio que revestia a cavidade, tecido conjuntivo fibroso, e você vê ainda aqui ilhas e cordões de epitélio odontogênico, que é um achado frequente no folículo pericoronário, mas não tem a estruturação dos tumores aqui, o resto é tecido conjuntivo fibroso. Então, o diagnóstico de cisto dentígeno, aí vai para a cirurgia grande. Remove tudo, o tratamento é conservador, lá está a área, a cavidade resultante, aqui está tudo que se curetou lá de dentro. Preferentemente, pessoal, não façam essa técnica de curetar as lesões, porque você fragmenta a peça. Isso é uma conduta do cirurgião, né? Normalmente a gente obedece o cirurgião que está operando, o chefe da equipe, né? O cirurgião principal. Mas o que eu recomendo que vocês façam é que vocês tenham um bom acesso com o controle marginal vocês enxerguem as margens da lesão e vocês vão gradativamente descolando a lesão. E tentem remover ela como uma peça inteira. Você não vai conseguir tirar o cisto inteiro como uma bola por causa do volume. Ele vai ter que ser perfurado. Mas ele perfurado que seja uma peça só. Isso garante mais sucesso e menos chance de recidiva da lesão do que você ir coletando e removendo fragmentos que você sempre vai ficar em dúvida se você tirou tudo ou não. Aqui está ela 18 meses depois e olha a cicatrização fantástica que ela teve. Pena que aquele segundo molar havia sido extraído. É jovem, né, uma menina de 12 anos, isso ajuda muito. Respondeu tremendamente bem. E aqui está ela 10 anos depois. E olha só, 10 anos depois da cirurgia. Se aquele segundo molar não tivesse sido extraído, né, agora já está com extrusão aqui do 16. Então, super bem. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde também recomenda um acompanhamento de 5 anos apenas para o cisto dentígeno. Não é preciso tanto tempo de acompanhamento. Aqui, expansão de cortical, você vê que está estufado. Se você palpar, você percebe com mais clareza essa expansão de cortical. E aí você vê na imagem radiográfica algumas áreas radiopacas associadas aqui que confundem um pouco. Então, aqui parece haver a coroa de um dente, e você vê que essa coroa aqui, esse germe dentário, está compatível com os outros cistos aqui na sua fase de desenvolvimento, mas há uma outra área aqui que pode confundir um pouco o nosso diagnóstico e incluir na nossa lista outras lesões odontogênicas, que é essa região aqui. Mas era um cisto dentício, na verdade aquilo não foi diferenciado no momento da remoção da lesão. Aqui está a cápsula, então removida dessa maneira que eu comentei com vocês, como uma peça inteira. Aqui a coroa do dente, e isso aqui é a papila dentária, isso aqui é a polpa que saiu de dentro dessa coroa aqui. Então isso aqui na verdade estava aqui dentro. Esse caso é de uma menina que foi fazer documentação ortodôntica, vê que clinicamente não se percebe nada significativo aqui, mas olha onde está a coroa do terceiro molar, próximo ao assoalho da órbita. E olha só como era a documentação ortodôntica, veio com teleperfil, e olha que assustadora essa imagem. Você vê a coroa do dente parecendo que ela está atrás lá, da área-chave da órbita lá atrás, a parte bem superior do seio maxilar. E aqui na tomografia, comprova que realmente o dente está lá atrás mesmo, encostado no assoalho da órbita. E o seio todo preenchido, né, pelo conteúdo líquido do cisto.
Então, feito um acesso amplo também, abertura da parede anterior, tipo Caldwell Look, vai soltando, soltando, soltando a lesão, dentro daquele esquema que a gente comentou, né? Procura ter o maior controle da margem possível, evita curetagens, ainda mais nessa área que se você começar a curetar lá no assoalho da órbita, daqui a pouco você está curetando o nervo óptico ou o globo ocular. Então, um descolamento criterioso, delicado, vá trabalhando com gases abertas para ir ocupando o espaço da área que você está dissecando. Aqui você vê múltiplas pinças de Allis fixando a lesão, vai tracionando a lesão e olha o que veio junto aqui, ó. A coroa do dente está aqui, ó. Então sai como uma peça só, claro que ela foi perfurada por causa do volume e a coroa do dente veio junto na cápsula. Sorte, né? 7 dias de pós-operatório, no dia da remoção do suturo. Uma evolução muito tranquila. Então, cisto dentígeno, relação com dente incluso, expansão de corticais, mais relacionado ao terceiro molar inferior, pode acontecer com qualquer dente, atenção com os terceiros molares superiores, porque esse cisto pode crescer para dentro do seio maxilar. Cisto gengival tem uma confusão na nomenclatura, às vezes essas três palavras, esses três nomes, são tratados como sinônimos e não são, né? Então, nódulos de Bohm, eles são vestibulares ou lingual ao rebordo, pequenas lesõezinhas nodulares esféricas, e as pérolas de Epstein, elas estão no palato, na ráfia palatina mediana, e elas não são de origem odontogênica. Em qualquer circunstância, não é necessário tratamento, essas lesões vão romper e vão acabar desaparecendo. O diagnóstico é apenas clínico, né, para a identificação das situações como aqui os nódulos de Bohm, né, os cistos gengivais. Isso também aparece na literatura como cisto gengival do recém-nascido, ou cisto gengival do adulto, então, quando não é na criança recém-nascida, né, no neonato. Esse paciente radiografado, inclusive, coitadinho, né, não precisava ter feito as radiografias, bastava o diagnóstico clínico. O ceratocisto odontogênico é uma lesão muito interessante porque ela tem um alto índice de recidiva. Os melhores serviços do mundo, isso aí gira em torno de 30% da estatística de casos que são operados e recidivam. Então, sempre tem muitas alternativas sendo pesquisadas para o tratamento de ceratocisto, marsupializar ou micromarsupializar antes, porque então essa marsupialização diminuiria o tamanho da cavidade e reduziria a chance de recidiva depois. Crioterapia funciona muito bem. A solução de Carnoy, que era usada também em ameloblastomas, isso é muito antigo, de vez em quando é ressuscitado, se aplica de novo. A solução de Carnoy tem que mandar manipular, é um fixador de tecidos. O fato é o seguinte, do ponto de vista clínico, você tem uma área radiolúcida, que é a área cística, que não provoca expansão de cortical e que tem sempre tendência de crescimento em direção ao ramo mandibular. As recidivas nós já comentamos, e do ponto de vista radiográfico, essa área ela pode ser uni ou multilocular, normalmente ela é unilocular. Aqui você vê um discreto aumento de volume na face da paciente aqui. Aqui o aspecto intrabucal, nada muito claro, muito evidente. E aí, então, o lance. Ó, quando você tem uma radiografia, e isso vocês já sabem, e não contempla toda a lesão, cuidado. Você tem que passar para a próxima técnica por imagem aqui, e você ter uma imagem que você consiga ver toda a área. Então, aqui no quadro, você vê a área que aparecia na radiografia periapical. E olha até onde vai o ceratocisto. Então, envolve praticamente todo o ramo mandibular, o que é muito típico, porque como ele não provoca expansão de cortical, o paciente não percebe. E por isso ele acaba tendo essa dimensão maior, essa dimensão mais significativa. E por que esse cisto acaba recidivando tanto? Aqui está o aspecto da tomografia, você vê que sobra quase nada de cortical aqui. E aqui a abordagem cirúrgica, intrabucal, uma abordagem conservadora. Esse caso também foi tratado naquele esquema de curetagem, que é uma técnica que a gente não simpatiza muito, justamente por causa do risco de recidiva. Então aqui você vê o controle, estava cicatrizando bem, 2 anos depois, recidiva do cerato. Essa questão da técnica, claro que tem impacto, você não vai ter certeza, mas no cerato isso é ainda mais sensível. É ainda mais sensível porque ele tem uma cápsula muito fina, muito delgada, que se rompe com facilidade. O epitélio e o tecido conjuntivo têm uma relação linear, não tem aquelas papilas típicas que prendem o epitélio no conjuntivo. Você tem uma linha.
E esse epitélio tem poucas camadas de célula, 3, 4 camadas de célula que facilmente se desprende. E ainda, uma outra coisa que acontece é a formação na cápsula do ceratocisto do que se chama cistos filhos, cavidades císticas menores associadas à cavidade principal. E isso não quer dizer que você vá perceber nos exames por imagem como uma outra área radiolúcida associada. Não, isso está lá presente na cápsula. Então, por todo esse conjunto de coisas, que é muito fácil ficar fragmentos do cisto na hora da remoção cirúrgica. E aí, essa é uma das grandes razões das recidivas. Quando houve aquela classificação anterior da Organização Mundial da Saúde, que trocaram o ceratocisto para tumor e passaram a chamar de tumor odontogênico ceratocístico, foi porque havia evidência de que ele tivesse crescimento ativo na cápsula. No início da nossa aula, nós conversamos sobre a patogenia da cavidade cística, que é como é que o cisto cresce por aquele mecanismo de osmose, de concentração do meio e diluição. Mas o ceratocisto, além desse mecanismo da patogenia, ele teria ainda crescimento ativo por multiplicação celular, do mesmo jeito que tumores têm. E essa seria, então, uma das justificativas que aumentaria ainda mais a possibilidade de recidiva. Esse é um assunto que continua ainda discutido e polêmico, né? Se é realmente verdadeiro esse crescimento ativo ou não. Isso está sendo pesquisado do ponto de vista genético, biomolecular. Mas, enfim, o fato é que vocês vão ter que tratar essa lesão. Uma parte da conversa que vocês têm que ter com o paciente já na largada é assim, olha, a gente vai operar, vai fazer toda a técnica, mas isso recidiva nos melhores serviços do mundo, operado pelas melhores mãos. É inerente à patologia, não é só inerente à técnica. Aqui, olha só, esse completamente não, mas essa é uma localização mais inusitada no corpo, não é tão frequente no corpo mandibular, com aspecto de, inclusive, de um cisto residual, mas vocês podem incluir granuloma de células gigantes, qualquer outra lesão intraóssea aqui, ou cisto ósseo hemorrágico, e aí você vê aqui uma outra lesão bem mais extensa, já com destruição de ramo, aquele aspecto multilocular que lembra meloblastoma. Conduta, biópsia prévia. Depois que você faz a biópsia prévia nessas lesões, que você vai fazer a cirurgia conclusiva, a cirurgia definitiva. Aqui a imagem da tomografia. Olha só, o epitélio odontogênico é só essa pequena camada aqui, ó. É só isso. Só isso é o epitélio. E aí tudo aqui é tecido conjuntivo, você vê algumas ilhas de epitélio odontogênico espalhadas aqui, e olha a relação linear que nós comentamos. E é por isso que esse tecido solta tão facilmente. Tem a questão do ceratocisto ser classificado como ortoceratinizado e paraceratinizado. E então esses que são paraceratinizados, os que teriam mais agressividade e maior chance de recidiva. Então isso aparece bastante, continua sendo bastante estudado, essa questão da ortoparacetinização, da orto ou a paraceratinização do ceratocisto como fator de prognóstico para as recidivas, né? Estudando o comportamento biológico dele. Aqui está o epitélio da superfície, aqui tem uma ilha de epitélio odontogênico, aqui é vaso, aqui é vaso. E aqui, nessa lesão, essas estruturas aqui dentro, isso aqui parece um patinho, tudo isso aqui é epitélio odontogênico que desprendeu da cápsula, justamente conforme nós descrevíamos antes. Como esse epitélio solta com facilidade, são esses remanescentes que acabam desprendendo e que podem ficar lá no leito cirúrgico, na área da cirurgia, e aí originar as recidivas. Tumores odontogênicos. Cara, aí é o seguinte, essa classificação é a atual, é a de 2017, né, a revisão da quarta. A primeira classificação, ela dividiu os tumores odontogênicos em 3 grupos. Eles eram epiteliais, ou eles eram mesenquimais, ou eles eram mistos. Aí depois os caras enlouqueceram. Fizeram uma classificação que o tipo continuava 3 grupos, só que o tipo era um negócio desse tamanho. Com ou sem produção de tecido mineralizado e para... uma encrenca. Agora eles voltaram para o início. A classificação de hoje é como era a classificação lá de 1970, tumor epitelial, tumor mesenquimal, tumor misto. O que acontece é que, às vezes, um tumor passa de um lado para o outro, os caras estudam mais, o conhecimento avança. E uma outra situação que acontece é a subdivisão dos tumores. Às vezes você tem tumor lá que tinha um monte de subdivisão de classificação histológica, microscópica, passa um tempo e os caras se dão conta que aquilo é besteira, não tem sentido. Isso aconteceu com o ameloblastoma. O ameloblastoma era um tumor, então, dentro dos tumores epiteliais, nós temos o ameloblastoma, tumor odontogênico escamoso,
tumor odontogênico epitelial calcificante, que é o chamado tumor de Pindborg. Pindborg era um dos consultores da Organização Mundial da Saúde, que inclusive fazia essa classificação, né? Um patologista muito conhecido, muito famoso, morreu há bem pouco tempo. E o tumor odontogênico adenomatoide. Esse muito relacionado a canino incluso. Mas e aí, no ameloblastoma, então 4 tumores nesse grupo, só no ameloblastoma você tinha 5 divisões microscópicas, né? Desmoplástico, escamoso, plexiforme. E aí os caras chegaram à conclusão que não tinha diferença para você na questão de prognóstico. E isso foi simplificado. Então você tem o ameloblastoma típico, que envolveria todas essas classificações histológicas anteriores. Inclusive se fazia artigo revisando todos os casos dos laboratórios de patologia para ver o que aparecia mais e tal. Eu mesmo escrevi um artigo assim no laboratório da faculdade que eu lecionava. E hoje a gente sabe que não tem valor, né? Então tem esse tipo clássico. O unicístico, que a gente vai falar dele, é importante. Uma variação extra-óssea, ou periférico, e um metastasizante, que vai dar lesão à distância. Simples assim. Então não tem mais aquele monte de acantomatoso, plexiforme, desmoplástico, esquece aquilo. Ou é o ameloblastoma, ou vai ser o unicístico, ou ele vai ser extra-ósseo, ou essa outra variação metastasizante. O unicístico, que permanece com 3 subdivisões: luminal, intraluminal e mural. Mas vê bem, a classificação ou o diagnóstico de um ameloblastoma unicístico, ele é microscópico, ele não é por imagem. Se a panorâmica ou a radiografia ou a conibia, seja lá o que for que vocês estão utilizando, mostra uma única cavidade, a lesão é unilocular, isso não quer dizer que ela é unicística. Isso só quer dizer que ela é unilocular. Esse diagnóstico de unicístico ele tem que ser dado pela biópsia e exame histopatológico. E aí o patologista vai dizer se ele é unicístico ou não. Por quê? Essa conversa toda. Porque o luminal e o intraluminal, eles normalmente não recidivam. Eles admitem tratamento conservador com excelentes resultados, sem que você tenha que se preocupar com as recidivas tardias, que o ameloblastoma ele pode dar recidivas muito tempo depois. Muito tempo mesmo, décadas depois. E a variante mural tem um comportamento igual ao ameloblastoma convencional. Então não basta o diagnóstico histopatológico de ameloblastoma unicístico para você optar por uma cirurgia conservadora e ter segurança disso. Existem diferentes opções terapêuticas para ameloblastoma. Você pode optar por cirurgia radical, ressecção em bloco, ressecção marginal, ou você pode até optar por uma cirurgia conservadora, sabendo que a lesão vai recidivar. Porque quando você faz radical, ela já recidiva. Mas, enfim, você vai encontrar todas essas possibilidades de tratamento. Mais importante é que quando você for fazer a sua decisão para o paciente, você discuta com ele esses aspectos de recidiva e mutilação, tem que pesar as duas coisas, e discuta também como ele vai ser reconstruído na opção de ser uma cirurgia mais agressiva. Não vai simplesmente mutilar o paciente, tem que pensar na reconstrução também e como vai ser a alternativa ou como isso vai ser feito. E um outro ponto importante é quando novas propostas terapêuticas são apresentadas na literatura, quando vocês estudarem esses artigos, vocês verifiquem o tempo de acompanhamento. O cara não pode te propor solução para ameloblastoma com 1 ano de preservação, 2 anos de preservação. As recidivas são muito tardias. Então, esses prazos curtos de acompanhamento dos artigos, eles não são confiáveis. A técnica que eles apresentam não é confiável ainda. Você precisa ter mais tempo para fazer uma opção com segurança. Ou, como eu disse antes, você discute isso com o paciente. Olha, podemos fazer uma cirurgia mais conservadora, mas sabendo que nós temos uma chance muito grande de que o tumor volte, porque ele é infiltrativo. O segundo grupo, então, é dos mesenquimais, aqui são só 3 lesões: o fibroma odontogênico, mixoma odontogênico e cementoblastoma. E o terceiro grupo, então, são os tumores mistos, o fibroma ameloblástico, que nós descrevemos antes, da importância do diagnóstico diferencial dele para ameloblastoma, tumor odontogênico primordial, que é raro, odontomas, então aqui houve uma mudança. Antes você tinha o odontoma complexo e composto, simples assim. Agora você tem uma outra categoria que corresponde aos odontomas em desenvolvimento. E aqui entrou um monte de lesão. Inclusive, fibrodontoma ameloblástico, diversas outras lesões, elas foram agrupadas como odontomas em desenvolvimento, porque são lesões que você percebe que o tumor está fazendo um esforço grande para produzir dente.
Só que ele é maior, ele cresce mais que o odontoma complexo ou composto. Mas, enfim, foram todas essas lesões acomodadas, né, sobre esse, digamos, guarda-chuva de odontomas em desenvolvimento. E o tumor dentinogênico de células fantasmas é um tumor que começou inicialmente a ser descrito lá com cisto odontogênico calcificante, depois perceberam que ele tinha, o cisto odontogênico calcificante tinha 4 classificações microscópicas, perceberam que uma delas era esse ghost cell, células fantasmas, que acabou já uma ou duas classificações atrás sendo separado e ganhando status de tumor, uma lesão descrita separadamente. Então, vê bem, se conhece a meloblastoma desde a época dos egípcios. Os tumores odontogênicos, os outros, com menos tempo, mas vê que isso não é um conhecimento estanque, né? Não é algo fechado ainda. De tempos em tempos, a literatura revisa essas lesões, melhora o entendimento à medida que o conhecimento avança, e isso impacta também nas nossas opções de tratamento, nas nossas opções cirúrgicas, né, na maneira de tratar os pacientes.